Querido irmão, querida irmã, para essa sexta-feira da 11ª semana do tempo comum, nesse dia 17 de junho, temos como proposta de reflexão o texto de Mateus, capítulo 6, do versículo 19 a 23. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destroem, nem os ladrões assaltam e roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Se o teu olho está doente, todo o corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti é escuridão, como será grande a escuridão? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, nós vivemos dos bens e das riquezas deste mundo, precisamos deles para uma vida de bem-estar. Quando nos diz para não ajuntar bens e riquezas neste mundo, Jesus não tinha intenção de condenar esses bens, sabia da sua necessidade, mas ele nos alerta sobre o perigo do acúmulo e do apego a esses bens. Esse ensinamento nos lembra a primeira bem-aventurança: felizes os pobres. Quem se preocupa em só acumular se fecha em si mesmo. Metade da humanidade sofre as consequências da concentração das riquezas. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, fruto da ganância de alguns poderosos. A ditadura de uma economia sem rosto e desumana é uma das maiores desgraças da atualidade. O olho bom e sadio nos possibilita fazer a escolha correta entre os valores do reino de Deus e os bens do reino deste mundo. Querido irmão, querida irmã, temos um fascínio pelas coisas, pelos bens materiais. Pouco ou muito apegamos-nos a eles, gastamos nossas energias para tê-los, brigamos por eles. Nem sempre fazemos isso só pela sobrevivência. Às vezes somos movidos pela ganância, pela tentação de acumular, porque tendo parece que estamos seguros. Pôr a confiança no dinheiro, nas riquezas, é uma coisa que cheira à idolatria, porque dispensa nossa confiança em Deus. O conselho de Jesus foi fugir disso, ajuntar tesouros no céu, isso sim. Nossa comunhão com Deus, seu amor, sua bênção, sua palavra, essas são as riquezas verdadeiras. Tesouro na terra é um engano. Na morte fica a confusão da herança e nada daquilo se leva. Daquilo se leva. Querido irmão, querida irmã, a proposta desse dia é combater o vício do consumismo e a tentação da acumulação. E neste momento, reze assim comigo. Ó Jesus, tu nos orientas a fugir do apego aos bens materiais e tomar o caminho da partilha. Toda pessoa generosa é cheia de luz. Nossa missão é ser solidários com o próximo e iluminar o mundo. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia dessa sexta-feira, da 11ª semana do tempo comum, nesse dia 17 de junho, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos, 2 de Reis, capítulo 11, do versículo 1 a 4, versículo 9, até o capítulo 18, versículo 20. Também
o texto de Mateus 6, 19 a 23, o Salmo 131. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você agora poderá acompanhar a leitura do segundo livro dos Reis e a sequência dessa meditação aplicada à vida. Naqueles dias, quando Atália, mãe de Ocosias, soube que o filho estava morto, pôs-se a exterminar toda a família real. Mas Josaba, filha do rei Jorão e irmã de Ocosias, raptou o filho dele, Joás, do meio dos filhos do rei, que iriam ser massacrados, e o colocou com sua ama no quarto de dormir. Assim o escondeu de Atália, e ele não foi morto. E ele ficou 6 anos com ela, escondido no templo do Senhor, enquanto Atália reinava no país. No 7º ano, Joiada mandou chamar os centuriões dos quereteus e da escolta e os introduziu consigo no templo do Senhor. Fez com eles um contrato, mandou que prestassem juramento no templo do Senhor e mostrou-lhes o filho do rei. Os centuriões fizeram tudo o que o sacerdote Joiada lhes tinha ordenado. Cada um reuniu seus homens, tanto os que entravam de serviço no sábado, como os que saíam. Vieram para junto do sacerdote Joiada, e este entregou aos centuriões as lanças e os escudos de Davi que estavam no templo do Senhor. Em seguida, os homens da escolta, de armas na mão, tomaram posição a partir do lado direito do templo até o esquerdo, entre o altar e o templo em torno do rei. Então o Joiada apresentou o filho do rei, cingiu-o com o diadema e entregou-lhe o documento da aliança. E proclamaram no rei, deram-lhe a unção e, batendo palmas, aclamaram: Viva o rei! Ouvindo os gritos do povo, Atália veio em direção da multidão no templo do Senhor. Quando viu o rei de pé sobre o estrado, segundo o costume, os chefes e os trombeteiros do rei junto dele, e todo o povo do país exultando de alegria e tocando as trombetas, Atália rasgou suas vestes e bradou: Traição, traição! Então o sacerdote Joiada ordenou aos centuriões que comandavam a tropa: Levai-a para fora do recinto do templo, e se alguém a seguir, seja morta a espada. Pois o sacerdote havia dito: Não seja morta dentro do templo do Senhor. Agarraram-na e levaram-na aos empurrões pelo caminho da porta dos cavalos até o palácio, e ali foi morta. Em seguida, Joiada fez uma aliança entre o Senhor, o rei e o povo, pela qual este se comprometia a ser o povo do Senhor. Fez também uma aliança entre o rei e o povo. Todo o povo do país dirigiu-se depois ao templo de Baal e demoliu-o. Destruíram totalmente os altares e as imagens e mataram Matã, sacerdote de Baal, diante dos altares. E o sacerdote Joiada pôs guardas na casa do Senhor. Todo o povo do país o festejou e a cidade manteve-se calma. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, muitas desavenças, desentendimentos, tragédias e mortes são por causa de bens e de poder. Por causa desses falsos valores, muitos agem sem escrúpulos, tirando a vida de outros gratuitamente. A vida, o valor supremo desse mundo, não é visto como valor. A banalização da vida ocorre
até nos lugares onde ela deveria ser cuidada, como por exemplo nos hospitais. Médicos que matam pacientes pobres para dar lugar aos ricos, policiais que, em vez de defender a vida, contribuem para o crime, pais que matam seus filhos por coisas banais. Enfim, há uma gama de situações de violência e morte por motivos torpes. Os que agem assim não entenderam que os tesouros deste mundo não são tesouros para Deus, pois o que muitos consideram valores aqui não passam de coisas efêmeras, meras ambições, como vimos na primeira leitura do segundo livro dos Reis. Nessa primeira leitura, vemos uma disputa acirrada pelo poder. Membros de uma mesma família em profunda contenda e morte por causa do poder. Essa situação reflete como os povos, ao longo da história, têm se comportado. Mata-se pelo poder e até em nome de Deus, mas isso não é da vontade de Deus. Tudo que agride a vida do ser humano agride profundamente a Deus. Deus quer que neste mundo nos esforcemos para ajuntar outros tipos de tesouro e não desrespeitar a vida dos outros por causa do dinheiro, da posse de bens e do poder ou fama. O que tem valor para Deus não tem preço neste mundo. O amor, o respeito, a honestidade, o caráter e a solidariedade estão entre estes valores, pois nos conduzem aos valores eternos. Assim, o Evangelho de hoje nos conduz para a reflexão dos verdadeiros valores. Quem vive na escuridão não consegue enxergar os verdadeiros valores e pautará a sua vida em coisas perecíveis, como, por exemplo, o dinheiro, o poder, o prestígio, a fama, etc. E porque se vive na escuridão, as suas obras são obras das trevas, como as de Atalha, na primeira leitura. Esse tipo de pessoas não são iluminadas, pois tudo à sua volta é treva. Quem tem o olho como uma lâmpada consegue visualizar com clareza os bens eternos, os verdadeiros tesouros, aqueles que nem a traça e a ferrugem destroem, nem os ladrões e assaltantes roubam. São os tesouros do reino dos céus. Assim, somos exortados a exercitar o nosso olhar e descobrir onde estão nossos tesouros, porque onde estão nossos tesouros está também nosso coração. Quem põe o dinheiro e os bens materiais em primeiro lugar, não deixará espaço no seu coração para os valores como o amor, o respeito ao próximo, a fé em Deus, etc. Que possamos redimensionar nossa vida e nossos valores e priorizar aquilo que de fato tem importância. Se conseguirmos fazer isso, seremos muito mais felizes, porque não nos desgastaremos por pequenas coisas. Quantas vezes nós perdemos tempo, nos estressamos? Muitos chegam até a morrer por causa de coisas tão pequenas com as quais não vale a pena se desgastar, quando há outras tão simples e tão valiosas, mas que ficam esquecidas. Até mesmo dentro de nossas famílias e comunidades eclesiais, há muitos aborrecimentos por pequenas coisas, quando os verdadeiros valores são esquecidos. Valores como a amizade, o respeito, a compreensão, o perdão e o amor ficam relegados ao esquecimento, dando lugar a banalidades que destroem a vida. Precisamos reencontrar os verdadeiros valores em nossos lares e comunidades para sermos verdadeiramente felizes. Querido irmão, querida irmã, que os textos de hoje,
ajudem a iluminar nossa vida e nossas ações, para que possamos primar pelos verdadeiros tesouros e relevar ou descartar aquilo que não tem valor. Porém, só conseguiremos isso se formos pessoas de oração, sintonizadas com Deus, pessoas iluminadas. Querido irmão, querida irmã, reze assim comigo. Divino Espírito, faze de mim um discípulo sábio, disposto a juntar os tesouros do céu pela vivência da misericórdia e da justiça, conforme o querer do Pai. Amém.